Olá, boa noite. Trazei um pouquinho, mas aqui estou eu hoje na nossa última live da semana. Olá, sejam bem-vindas. Que semana, né? Que semana cheia. Quem não tá cansado hoje é maluco. Ainda mais esse clima, né? Clima de chuva. Boa noite, meninas. Bom, hoje eu não vou me alongar muito aqui na espera, até porque eu já entrei um pouquinho atrasada por conta de atendimento. Isso é uma coisa da psicoterapia também, né? Uma curiosidade, já que esse é o tema de hoje. Às vezes a gente passa do horário, né? Vou falar pra vocês, a psicoterapia ela tem a duração de 50 minutos, né? Na teoria. Mas, olha, eu vou falar que eu nunca fiz uma sessão de 50 minutos. Nunca. É sempre no mínimo 60 minutos. Não sei, parece que 50 minutos ainda não acabou a terapia, sabe? Enfim, a de hoje durou 1h10. Pois é. Nunca. Sempre 60, padrão. 50 minutos fica só no calendário, assim, o link. Assim, ah não. 10 minutinhos entre uma e outra, né? Esquece. Esquece. Bom, vamos lá. Esta semana foi uma semana muito boa, uma semana cheia de conteúdo interessante, cheia de gente bacana, cheia de troca. Recebi algumas DMs muito legais essa semana e pessoal se abrindo, pessoal entendendo coisas e realizando. Algumas pessoas falando que tiveram vários insights para terapia e, enfim, é isso aí. Fico muito feliz. Acho que foi um resultado bom. Eu acho que esse é um bom fechamento também para essa semana, uma vez que era uma dúvida, né, que eu recebi na enquete que eu coloquei no Stories. Então, tô bem feliz, assim, com o resultado dessa semana. Muito obrigada a vocês que fizeram parte disso aqui comigo nas lives e mandando as perguntas e comentando na DM depois. Isso faz toda a diferença, de verdade. Bom, recapitulando muito rapidamente qual foi a programação dessa semana. Na segunda-feira falamos de transtornos de ansiedade e a prevalência na população feminina. Falamos também de Man Interrupting. Na terça-feira nós falamos de crenças nucleares e o machismo. Falamos bastante de machismo e bastante sobre crenças também, que é uma... Na terça-feira eu acho que foi uma base forte, assim, pra gente entender um pouco da nossa psique, né? Como diriam os psicanalistas. E como que funciona a nossa estrutura, assim, dentro da cabeça, como que ela é formada e como que o machismo tem influência nisso, principalmente nas mulheres, né? Na quarta-feira, nós falamos sobre gaslighting, live pesada, assunto pesado, e foi onde a minha DM recebeu mais comentários tocantes, assim, de pessoas realmente se identificando e abrindo o coração e tentando quebrar padrões. Isso é muito bacana.
Ontem nós falamos de dependência emocional e appropriating. E hoje a gente vai falar de clínica. A gente vai falar sobre como resolver essas situações, né? Como tratar de forma eficaz e também responder algumas perguntas que me mandaram na DM sobre clínica. Bom, eu sei que é uma dúvida, né? Antes de começar a faculdade, né, a graduação, eu não fazia ideia do que era uma consulta psicológica, assim, psicoterapia. A menor ideia. Primeiro que eu tinha uma crença de que, isso não uma crença central, mas uma crença comum, de que psicoterapia era para pessoas que estavam em grande sofrimento, assim, ou pessoas que realmente não conseguiam aguentar mais a vida sem uma ajuda profissional, assim, sabe? Ou pessoas que eram de certa forma fracas, sabe? De certa maneira não tinham um psicológico forte, como se isso fizesse qualquer sentido, né? No caso, não faz. Ou pessoas que, enfim, tinham problemas de outro cunho, assim, sabe? Ou até que fosse culpa mesmo, responsabilização de outras pessoas ao redor, enfim. Eu tinha todas essas crenças sobre psicoterapia e, no fim das contas, nada disso, absolutamente nada disso é de fato psicoterapia. E essas coisas não são motivos que fazem as pessoas buscarem, nem justificam nem um pouco o processo psicoterapêutico. Então, depois do curso, ainda durante o curso, teve uma mudança incrível, assim, dentro de mim, assim. Eu sempre digo que é um software que é instalado no psicólogo. Eu acho que nem todos, mas em mim, nos meus amigos próximos da graduação, foi que é um software que você não consegue desinstalar, assim. Você começa a olhar as coisas de um outro modo, de um modo muito mais subjetivo e muito mais técnico também, muito mais científico. Então, você começa a realizar que os psicólogos, né, que é o profissional que faz a psicoterapia, são profissionais que são treinados para estudar gente, para estudar pessoas. E isso é muito diferente de todas aquelas crenças que eu tinha, sabe? É basicamente uma pessoa que tá ali, que estuda a gente, e a cabeça das pessoas, né? O cérebro, o encéfalo das pessoas, para ajudar as pessoas no dia a dia. É isso. E o psicólogo, ele é a sua própria ferramenta, né? É claro que, enfim, a gente tem vários livros e várias coisas com vários tipos de ferramentas dentro também, mas se não souber usar, se não souber aplicar, se não tiver o conhecimento prévio para juntar uma coisa com a outra, não adianta nada. Então, realmente é uma graduação que transforma uma pessoa. Bom, beleza. Durante esse processo, eu percebi que a clínica, ela é muito mais sobre compreensão do que qualquer outra coisa, sabe? Do que conselho, do que... eu até nem sei mais quais são os mitos, assim, da clínica. Do que conversa entre amigos, assim. É um lugar de muito compreensão, sabe? E acolhimento, e aceitação de si mesmo, e de elaboração. Então é você pegar uma situação e elaborar ela, conseguir entender por que ela está aqui presente e de onde ela veio e quais são as características do seu ambiente, as características da sua percepção, como a sua percepção está realizando essa situação que mantém esses comportamentos, enfim. Então é uma mistura de várias coisas que leva a pessoa a compreender um pouco mais dela mesma, sabe?
dos seus comportamentos atuais, das suas percepções atuais e do seu passado e das relações do passado, como essas relações impactam o presente. E a partir disso, quem você quer ser e como você vai elaborar isso. E aí vem do profissional, do psicoterapeuta, te ajudar nessa jornada a organizar essas coisas, basicamente. Te trazer uma visão científica mesmo sobre o assunto. Porque, novamente, é o profissional que estudou isso, né? Que estuda pessoas e como as pessoas lidam umas com as outras e a história das pessoas e saúde, né? Saúde das pessoas. Então... Oi. Oi, chat. Vocês estão bem? Então, é basicamente isso, assim, resumindo, bem resumido. Resumindo, bem resumido, contando um pouco também da minha história para vocês e da minha vivência, da minha perspectiva, eu gostaria de responder as perguntas de vocês sobre a clínica, entre algumas perguntas mais feitas de maneira geral. Beleza. Se vocês quiserem mandar aqui no chat perguntas também, fiquem totalmente à vontade. Aqui do lado direito tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Eu não sei se tem pra vocês também, mas aqui dá pra fazer perguntas, que daí sobe aqui pra mim direto. Fica mais fácil também. Bom, vamos lá. Tem aqui a primeira. Como a psicoterapia pode ajudar com questões LGBTQIA+. Ótima pergunta, excelente pergunta. Bom, diversidade é vida, né? Diversidade é ser gente. Porque pessoas que não são... pessoas não são diversas. Mas todo tipo de pessoa é diverso. Todo tipo de gente é uma ilha, né? Eu gosto dessa alegoria do Rogers, que todas as pessoas são uma ilha. E se você for reparar, cada ilha tem uma biodiversidade ali, certo? Tem uma ilha em Itanhaém, inclusive, que é uma ilha de cobras. E lá existe uma diversidade de cobras imensa. Tem um monte de tipo de cobra lá. Tem ilha... Quando as pessoas descobriram a Austrália, por exemplo, lá tinha uma biodiversidade que ninguém nunca tinha visto, assim. Espécies totalmente diferentes. Enfim, cada ilha tem sua diversidade. E pessoas são como ilhas. Então, diversidade é vida, diversidade é ser biológico. Então, faz parte, né? Bom, a psicoterapia, ela ajuda pessoas, né? Todas as pessoas, né? Todas as pessoas que precisam. Questões LGBTQIA+, o que acontece? Existe muito preconceito, né? E essa violência, ela tem um impacto em cima das pessoas LGBTQIA+. E aí tem o processo de naturalização também dessa violência. E na psicoterapia, o indivíduo ele consegue compreender, né, como que essa naturalização o atingiu, como o atinge, e o seu processo de aceitação, entender suas crenças que foram desenvolvidas a partir dessa naturalização, ou seja, dessa violência, e desenvolver suas crenças, né, entender como essas crenças estão impactando, crenças nucleares aqui, quando eu digo crenças, tá, da TCC, como essas crenças estão impactando seus comportamentos, seus pensamentos, suas percepções, suas relações sobre si, sobre o outro, sobre o futuro, e aí, a partir daí, desenvolver essas crenças, esses pensamentos, compreender as suas emoções, desenvolver a aceitação, que eu acho que um ponto principal aí para quem sofre preconceitos por ser LGBTQIA+. Outra coisa também é que ainda nessa diversidade, né, tem
uma questão que é o orgulho de ser, né? E o orgulho, o pride, né, para a comunidade, ela é justamente a ressignificação de toda essa violência. Então, apesar dessa instituição de normalização, ainda assim tenho esse orgulho de ser, né? De fazer 2 vezes mais, e de me esforçar 2 vezes mais, e de precisar mostrar para o mundo. E o acompanhamento psicológico também ajuda muito nessa barra, que geralmente é umas 2 vezes mais pesada do que das pessoas heterossexuais. Então, a psicoterapia, ela pode ser essa mão aí de compreensão para si, é um caminho de aceitação e também uma ajuda nos pesos, né? Nas cobranças, nas culpas, que são fortes. Bom, antes de ir para a próxima pergunta que eu recebi na caixinha, eu vou responder uma pergunta que é muito comum, que eu recebi já algumas outras vezes na caixinha, que é: para quem é psicoterapia, né? A psicoterapia ajuda a quem? É gente maluca? A gente que tá precisando de muita ajuda? Também. Também é. Mas é também para todas as pessoas que estão num caminho de autoaceitação, de autodescoberta, para as pessoas que estão em um relacionamento complicado, para as pessoas que têm dúvidas se estão em um relacionamento complicado, para as pessoas que estão sofrendo com relações de trabalho, para as pessoas que estão sobrecarregadas nas suas famílias, que tiveram uma infância com violência, uma infância de negligência. Enfim, para as pessoas que querem saber como é a experiência, para as pessoas que precisam entender um pouco mais sobre as suas emoções, para as pessoas que terminaram um relacionamento, para as pessoas que entraram em um relacionamento, que receberam uma notícia difícil, para as pessoas que estão em luto. Luto é tão importante, uma psicoterapia para uma pessoa que está de luto. Nossa, é essencial. Para as pessoas que acabaram de ter filho, para as pessoas que perderam também filhos, enfim, para todas as fases da vida. Se você está passando por algum momento onde você está enfrentando algum desafio e você gostaria de receber alguma ajuda, a psicoterapia ela é para você também. É claro que tem algumas situações que não tem como escapar, do tipo, se você tá doente, se você se machucou de alguma forma ou com um trauma, você precisa de cura, né? E aí não tem como escapar. E aí é muito importante mesmo que não seja negligenciado, inclusive, a sua saúde mental. Mas em todos esses outros casos, a terapia também é muito válida. Ah, Bia, mas eu vou esperar ter aqui uma crise de ansiedade para buscar a terapia. Então, aí você esperou ali a tendinite acontecer, né? Antes de parar, não, beleza, não vou esforçar aqui tanto o meu pulso, por exemplo. Então, assim, você esperou chegar ao momento da fratura exposta antes de você tratar o problema. E aí isso, obviamente, é muito ruim, porque fica, além de ser muito mais dolorido, é muito mais difícil de resolver, certo? Porque você já tá com uma certa contingência de comportamentos que vão precisar ser entendidos e que estão muito bem pré-estabelecidos e que vão precisar ser modificados em vários pontos. E aí vai precisar fazer trabalho duro de registro de pensamento disfuncional e de entendimento de emoções a partir do zero. Só que o problema é que agora você já tá com a fratura exposta e agora já tá doendo muito mais. E aí você vai ter pressa e a pressa vai ser sua inimiga nesse processo. Então, assim, você já tá sentindo sintomas fortes de ansiedade? Já procure ajuda, já procure psicoterapia. Não espere chegar uma crise. As pessoas ao seu redor, elas não vão conseguir te ajudar como um profissional vai conseguir te ajudar. É literalmente uma fratura exposta, sabe? Não adianta você ir no bar para ver se te ajudam. Você precisa ir ao médico.
sabe? Então, tá aí essa dica aí pra quem é pra a terapia e quando buscar terapia. Busca terapia antes que a bomba exploda, tá? Você não vai ser fraco por isso, pedir ajuda é bom demais. Inclusive na terapia você aprende a pedir ajuda, tá? E a dizer não, e a dizer sim também, enfim. Então vamos para a próxima pergunta da caixinha. Vamos lá. Tem alguma diferença no resultado entre a terapia online e presencial? Ótima pergunta, excelente pergunta. Aqui depende. Resposta bem de piscina. Depende. Depende mesmo. É o seguinte, o sucesso da terapia, ele depende de muitas coisas, não somente do modo de execução, assim, online ou presencial. Então, assim, não adianta fazer uma terapia online com uma pessoa que não tá tão qualificada pro seu caso especificamente, ou idem na terapia presencial. E tem a questão de match terapêutico também, que é bem real, do tipo, se dá certo aquela pessoa que você tá fazendo, se você se sente à vontade pra falar suas coisas, se você acha que vocês têm alguma coisa, assim, que te faz ficar mais à vontade ou não, se você acha que os apontamentos que o PC faz sentido ou não, enfim. Essas coisas fazem toda a diferença no resultado. Aliás, eu tendo a dizer que geralmente o sucesso da terapia ele está diretamente ligado à relação terapêutica. Se existe sucesso na relação terapêutica, existe sucesso na terapia. Eu acho isso bem forte, assim. Tá. Tirando que essa é a maior fonte, assim, de certeza de sucesso da terapia, vamos pro online presencial. Vamos supor que você tem uma ótima relação terapêutica com o seu terapeuta, com o seu psicólogo. Ela sendo online ou sendo presencial, você vai ter o mesmo resultado, tá? O mesmo resultado, igualzinho. A diferença é que as chances de você faltar na terapia online são muito menores. E porque você não precisa se deslocar, né? E aí tem o tempo também do deslocamento. E a constância na terapia faz muita diferença no sucesso do tratamento. Então tá um ponto positivo aí para terapia online. Outro ponto positivo também para terapia online é que essa terapia fica mais barata, porque não tem os custos de locação, né, e transporte. Então aí é outro ponto também positivo para terapia online. Outro ponto positivo para terapia online é que você termina a terapia e vai chorar na cama, o que é um ponto muito positivo também para terapia online. Um ponto que pode ser negativo da terapia online e positivo da terapia presencial é a privacidade. Porque é muito importante que você tenha um local na sua casa, se você for fazer online, que seja privativo. Ou seja, um quarto, enfim, um ambiente que seja que você consiga fechar a porta, colocar um fone e aí não vão te escutar, não vão escutar o que você falar e também não vão escutar o que seu terapeuta falar pra você. Isso é muito importante, que seja privativo, que você tenha essa privacidade e essa liberdade pra falar o que você quiser dentro da sua casa. Tendo esse espaço, então não tem contras, tá? Se você não tiver esse espaço dentro da sua casa, não tem como eu fazer isso em casa e nem em nenhum outro lugar. Que eu não fico sozinho, em nenhum momento tá aí já uma bandeira vermelha. Aí sim, recomendo a terapia presencial, porque não tem como desenvolver terapia sem privacidade. Mas os pontos para online são maiores. Vamos lá, vou responder o
mate aqui do chat. Psicoterapia ajuda a lidar com fobias, como claustrofobia, por exemplo? Sim, com certeza. Todas as questões que são transtornos psicológicos, psiquiátricos, a terapia ajuda, tá? Claustrofobia e fobias de forma geral são tipos de transtornos psicológicos, psiquiátricos. Então, sim, ajuda. A questão da fobia, que é um medo excessivo, né? Na TCC, a gente trabalha com enfrentamento e desensibilização, tá? A gente tem algumas escalas que são aplicadas para entender os graus da fobia e a partir disso a gente vai desensibilizando à medida do possível. Então, isso é como a gente trata fobias na TCC. Sensibilização e enfrentamento. Também na TCC, mas também na clínica de forma geral, e isso também entra... quando a gente fala de clínica, a gente não usa somente uma linha, né? Que pelo menos eu não uso somente uma. Eu uso também, além das técnicas da TCC, algumas técnicas da psicanálise também, de entender da onde vem essa pulsão, sabe? Da onde vem essa fobia. Isso está sublimado aonde? Porque fazendo esse trabalho em conjunto, eu acho que a gente tem mais sucesso com as fobias mais rapidamente, de forma mais profunda e de forma mais duradoura. Então é uma mão aí de duas vias. Com relação a isto. A próxima pergunta aqui da caixinha. Terapia é igual a psicoterapia, né? Nem sempre. Nem sempre. O que acontece? Psicoterapia é feito por um psicólogo. E terapia deveria ser feito por um psicólogo. Mas nem todas as terapias são feitas por psicólogos, tá? E aí, essa formação, novamente, quando eu comecei essa live, eu falei bastante da importância da formação do profissional, né? Porque isso é essencial, gente, essencial. Às vezes, a pessoa ela faz um curso X e ela fala, beleza, sou terapeuta. Sei lá, terapeuta holístico. Ok, ela pode até te ajudar uma coisa ou outra, mas é muito importante que, se você vai entregar todas as suas questões, se você tem expectativas altas no processo, se você tá pagando caro, é bom que esse profissional que você esteja confiando, ele seja qualificado. A qualificação da psicologia é um curso de 10 semestres, é um curso de 5 anos, fora as especializações. Eu, por exemplo, estou estudando psicologia há 8. Então, assim, e psicologia é muito mais do que isso. É muito mais do que um curso de um mês. Nem que seja 6 meses, sabe? É um aspecto muito amplo. A gente estuda sociologia, filosofia, biologia, neurologia. Então, assim, fora todas essas teorias, né, para você conseguir encaixar uma coisa com a outra. E saúde demais, saúde coletiva, entendimento de minorias, e sexualidade, e violências. Então, assim, se você está confiando o seu processo terapêutico a um profissional, esse profissional ele precisa ser bem formado. E essa é uma consciência que os psicólogos têm muito forte. O quão essa responsabilidade é grande e o quanto a formação é importante para você, e não somente a formação, mas o estudo constante, a constante atualização com artigos científicos, com livros validados, estando de acordo com o SATEPS, que é o Código de Ética do Psicólogo, como isso faz a diferença na responsabilidade que a gente tem de falar com uma pessoa com relação às dores delas, psicopatologias dela. Então, nem sempre é igual, mas deveria ser.
Outra diferença também é a análise, tá? Hoje a gente pode definir dessas 3 formas, né? Terapia, análise e psicoterapia. Terapia é essa que pode ser feita, enfim, por um profissional que fez um curso de 6 meses, sei lá, de como fazer terapia. Análise é feito por psicanalistas. Análise é o nome dado à terapia analítica feita por psicanalistas. Os psicanalistas, eles podem ter formação em psicologia e uma pós-graduação em psicanálise, ou podem ter feito graduação de outra coisa, enfim, qualquer outra coisa que seja, e pós-graduação em psicanálise. Esses profissionais, eles podem fazer análise. É terapia? Aí fica a discussão, né? A discussão polêmica. Porque eu honestamente não considero terapia, eu considero análise, que é bem diferente de terapia, né? Porque a análise que ela é feita por um profissional que ele é um psicanalista, mas não é um psicólogo, não tem todas essas outras bases socioculturais e biológicas e demográficas, enfim, de saúde coletiva, que são tão importantes pro ponderamento da psicoterapia. Mas ele tem ali a base psicanalítica que ajuda bastante em coisas específicas, ajuda realmente bastante. Então, assim, a análise, ela é muito mais específica e ajuda bastante, mas depende muito do profissional também, enfim. E tem a psicoterapia, que daí é a terapia feita por um psicólogo ou por uma psicóloga. E aí esse psicólogo, essa psicóloga pode ter várias linhas, assim, né? Podem ter psicólogos de várias linhas. Geralmente o psicólogo tem uma só que se especializa mais, porque é muita coisa para estudar. Mas podem ter, por exemplo, um psicólogo, psicóloga que faz psicoterapia analítica. É psicoterapia validíssima, sabe? Então, assim, tem essas diferenças. A minha linha principal é a TCC, cognitivo-comportamental. Por isso que eu falo bastante de crença nuclear, de pensamento automático e de emoções. Isso é bem TCC, a visão de si, do outro, do mundo. Mas eu uso bastante a psicanálise também porque é boa demais. Bom. Ótimo. Nossa, gente, se teve um dia que a hora voou, esse dia foi hoje, hein? Será que é porque é sexta? Já são 7h40. Enfim. Ainda sobre as perguntas mais feitas da clínica, tem a pergunta do sigilo, né? Ai, mas será que ele não... Será que o meu psicólogo não vai falar para outra pessoa? O que tá acontecendo na minha vida? Mas meu psicólogo, ele conhece uma pessoa que me conhece. E aí? Gente, uma coisa que tem muito na graduação é ética. Estudos de ética, tá? Então, assim, muito raramente um profissional psicoterapeuta vai querer colocar tudo a perder, todos esses anos de estudo, todos esses anos de esforço, porque não é fácil toda essa luta por uma fofoca, sabe? Mas muito, muito raramente mesmo. Então, assim, fora que é um compromisso que a gente faz com o paciente e, novamente, é uma responsabilidade que ela é muito real, assim. Na terapia, o foco é 100% o paciente. O psicoterapeuta, ele é um agente ali. Ele não é uma estrela. Ele não tá ali num ponto de trazer nada que é dele, né? E muito menos de pegar o da pessoa e levar para outra. É totalmente do paciente para o paciente.
E quanto melhor isso for feito, mais bem sucedida vai ser sua terapia. E o psicólogo geralmente preza pelo sucesso da psicoterapia, sempre. É uma cobrança grande também com relação a isso. Também tem todo um grupo de supervisão. Então, assim, a ética profissional dessa profissão, ela é muito forte. E a primeira regra é o sigilo. Então, não. Seu psicólogo, ele não vai sair por aí falando assim, sabe, fulano, tá pensando em separar. Não, tá? Não. Isso não vai acontecer. O psicólogo, ele tem muita facilidade em fazer poker face e ficar quietinho. Então, isso não vai acontecer. Primeira regra. Outra pergunta muito comum da psicoterapia. Muito comum, que inclusive eu já respondi aqui algumas vezes, mas hoje mesmo eu respondi de novo, no privado. Posso atender quem me conhece? Não, gente, não pode atender quem me conhece, tá? Isso vai afetar na relação terapêutica, vai afetar na imparcialidade terapêutica e é antiético. Ética é muito importante. Não pode, tá? Então, enfim, novamente, me indiquem para pessoas que vocês conhecem, mas se você me conhece, não dá pra fazer a psicoterapia. Acho que essas são as mais comuns, assim, de maneira geral. Obrigada, Mati. Se eu indico para outras pessoas, eu indico bastante. Hoje mesmo eu indiquei vários. O bom da rede profissional de psicoterapeutas e dessa regra clara da psicologia é que a gente se indica muito. É uma rede de indicação bem forte. Então sim, eu indico pra muita gente que eu conheço. Eu indico muita gente que eu conheço, pessoas que querem fazer comigo e às vezes não podem. Então, sim, eu tenho várias indicações boas. Se precisarem de indicação, pode me chamar a qualquer momento, que eu tenho vários, tá? Pessoas que eu confio, pessoas boas. Porque tem isso também, né? Nem todo profissional é confiável. Mas tenho indicações, sim. Indicações muito boas. Enfim, acho que é isso. Acho que essas são as perguntas principais. Para mim é um pouco difícil ter uma clareza de quais são as dúvidas e os paradigmas da psicoterapia, porque é minha rotina, né? E eu gosto muito disso. Gosto demais. Eu acho que tem que ser muito maluco, né? Eu acho que é por isso que terapeuta não tem problema com gente maluca. Porque tem que ser muito maluco pra querer acordar todo dia cedo pra escutar muito problema. O dia inteiro. E eu adoro. Gosto muito mesmo. Bom, acho que é isso. O que vocês acharam? Vocês curtiram hoje? Hoje é o último dia, gente. Eu vou sentir falta de fazer live todo dia. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que vocês querem comentar? Falem agora. Escrevam aí enquanto eu dou um breve spoiler da semana que vem. Seguinte. Eu vi que vocês gostaram muito do meu vídeo na cozinha. E eu adoro cozinhar, então tô pensando em fazer disso uma coisa constante aqui na página. Já tenho mais um gravado e editado pra linha de transtornos alimentares. Então, eu sei também que transtornos alimentares é um assunto que pega, né, na gente. Então, sim, tem mais um gravado, já editado na cozinha. Tô pensando em fazer essa linha lá. Esse vai sair nesse fim de semana, ou sábado ou domingo, fiquem ligadinhos. E semana que vem vamos falar finalmente de procrastinação. Olha aí que assunto bom, hein?
procrastinação. Não tenho certeza se teremos live, talvez sim. Me digam na DM se querem, tá? Não programei até agora. Mas, se pedirem, eu faço. E é isso, mais ou menos pra semana que vem, TA e procrastinação. Talvez saia alguma outra coisa, depende muito do momento criativo da PC e da agenda também. Essa é a ideia inicial. Eu tô trabalhando num projeto muito bacana, só que daí é pra novos PCs que me seguem aqui, PCs que estão começando na carreira clínica. Enfim, tem várias pessoas que me seguem aqui, que são da clínica também. Então, para os meus colegas aí, eu tenho algumas novidades também, que eu vou trazer provavelmente no fim da semana que vem. E é isso. Deixa eu ver os comentários aqui. Imagina, Mati, que bom. Que bom que você tá motivado. Arrasou. Vai atrás. Vale a pena. Ai, que bom. Muito bom, minha psico favorita. Você é minha pessoa favorita. Peguei pouco tempo, mas gostei. Que bom. E tô ansiosa por essa. Vamos lá, então. Então é isso. Gente, muito obrigada pelos comentários. Muito obrigada por acompanhar essa semana toda. Essa live vai ficar salva também. E é isso. Na semana que vem eu já tiro todas elas, mando pro YouTube, caso vocês queiram ver novamente. Não se esqueçam que eu estou com a agenda aberta, mas eu tenho horários limitados, uma vez que esse novo projeto vai começar aí na semana que vem, no finzinho da semana que vem. Então, se vocês quiserem conversar comigo sobre como que tá a minha agenda para marcar um horário, se vocês quiserem me indicar alguém também, indiquem o quanto antes, que eu já vou tá preenchendo essa agenda rapidinho, tá bom? Então é isso. Muito obrigada, um beijo, bom fim de semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau!